Bom, pessoal, mais uma vez eu tô aqui numa collab, a terceira collab da quarentena, e dessa vez eu trouxe Carissa Vieira, que pela primeira vez eu tô trazendo, no caso, para essa collab da quarentena, outra youtuber, no caso. Carissa, já faz quantos anos que tá no YouTube, Carissa? Acho que desde 2014, porque antes do meu canal eu fiz parte de um outro canal que acabou. Então Carissa tá muito mais tempo do que eu, tá 3 anos adiantada no YouTube. Enfim, deu o seu olá aí. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Carissa Vieira, como foi apresentado, né? E eu tenho um canal onde eu falo sobre filmes, séries e um pouco sobre mercado audiovisual, porque eu trabalho com isso, então... Eu, na verdade, pensei em muitas coisas para conversar com Carissa, que a gente já se conhece há um pouco mais de um ano e a gente queria gravar junto em algum momento, e aí veio a minha ideia, depois de assistir a uma série de filmes, de falar sobre lugar de fala, né? Que é uma coisa que inclusive Carissa já falou aqui, já comentou em alguns vídeos dela. Inclusive ela tem um trabalho sensacional sobre filme de terror no canal dela, tem os últimos vídeos, né? A grande maioria dos teus vídeos são sobre horror, pelo menos os últimos, né? Sim. E claro que eu não vou falar de lugar de fala aqui, trazendo um outro homem branco heterossexual, então eu trouxe Carissa, que além de ser entendedora do tema, também faz parte de vários lugares de fala que a gente vai discutir. Enfim, então eu queria começar pedindo para você, Carissa, me dar uma definição sua de lugar de fala, para as pessoas que não sabem o que esse termo significa, e como você acha que ele tem que se aplicar, deve se aplicar e se aplica no cinema, principalmente. Então, eu acho que as pessoas não entenderam ainda o que é lugar de fala. Elas acham que simplesmente é dizer assim, eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho lugar de fala. Mas é um pouco mais complexo do que isso. Na verdade, a grande questão é: todo mundo tem o direito de debater e de falar sobre as coisas. Mas o que acontece? Imagina, pegando nós dois. Você é um homem e eu sou uma mulher. Isso falando da coisa mais básica, porque a gente ainda pode entrar em questões raciais e enfim. Mas eu sei o que é viver como uma mulher dentro da nossa sociedade. Eu sei quais são as opressões que uma mulher vive. Então, você não tem essa vivência no seu dia a dia. Então, se estamos eu e você, é claro que eu vou ter mais lugar de fala. Eu vou ter essa vivência e não faz o menor sentido se estamos nós dois, você chegar e virar pra mim e dizer assim, não, mas a mulher, ela passa por isso. E eu dizer assim, não, ela não passa. E você brigar comigo e dizer assim, não, mas ela passa sim. Eu não sei, né, do que passa. Exatamente. Mesmo que eu veja, eu não tenho uma vivência pessoal. Então, assim, é claro que um homem, ele pode estudar questões de gênero voltadas para o feminino, e aí a gente entra em várias outras questões, porque até o conceito de feminino e masculino existem teorias e, enfim, várias coisas para se falar, né? Mas assim, pegando a ideia de que existe um feminino e um masculino, é claro que assim, homens podem estudar sobre isso, mas um homem nunca vai saber na pele, entendeu? Então, é por isso que ele não tem lugar de fala. Só que a grande questão é que as pessoas estão aplicando a coisa do lugar de fala simplesmente para se isentar de lutas que elas devem ajudar, entendeu? Que elas devem fazer parte, que elas devem tentar se desconstruir e ouvir do outro e, enfim, participar na discussão. Então eu acho que é isso, sabe? O lugar de fala é você saber que você não tem aquela vivência, então de fato, você não tem lugar de fala. Mas usar o termo simplesmente para se isentar da luta, como muita gente tem feito, é um pouco problemático. E dentro do cinema o que acontece é que tem muito homem, entendeu? E muita gente branca fazendo filmes sobre questões raciais ou homens fazendo sobre as violências que as mulheres passam. E longe de mim dizer que as intenções não são boas, mas em geral saem coisas horríveis. De vez em quando sai alguma coisa maravilhosa, como, eu nem vou falar de cinema agora, mas por exemplo, o livro Lovecraft Country, de um autor branco, e ele fala sobre racismo. É incrível como ele faz. Mas assim, é 1 em 100, sabe? Geralmente, pessoas brancas falando sobre racismo ou homens falando sobre violências que mulheres sofrem é sempre muito problemático e muitas vezes é extremamente ofensivo. A gente vai chegar nisso que você disse dos filmes e dos exemplos que
que ilustram bem isso, mas foi muito importante isso que você falou de se isentar, porque não tem nem condição de haver essa isenção, já que no caso de homens e mulheres a gente está falando de metade, né, da população, das pessoas, então não tem nem condição de você se isentar da luta, vai deixar, você faz parte daquelas pessoas, né, você faz parte, no caso daquele núcleo de seres humanos ali, você precisa colocar a sua voz de alguma maneira, mas tendo cuidado exatamente aonde você vai colocar a sua voz, né, eu acho que o importante é isso, é colocar a sua voz, mas você não é a voz principal de um tema como esse. E eu acho que é isso que é importante falar. E o cinema, ele é uma ferramenta principal, eu acho, dentre todas as artes, para construir empatia. E a maneira mais importante dela construir essa empatia é colocando você dentro, no caso, experienciando uma coisa que você nunca poderia experienciar de outra maneira, no caso. Você não é aquela pessoa, você não vive aquela realidade, e só quem pode realmente colocar, eu vejo assim, né? Só quem pode realmente colocar você da maneira como, de fato, da forma mais verossímil, mais fidedigna, é a pessoa que tem essa vivência, né? Seja de qual lado for. E é isso, né? A pessoa com o cinema, ela vê o filme e ela consegue se imaginar naquele lugar, principalmente porque filmes narrativos, né, em geral, eles têm muito isso de colocar o espectador dentro da obra. Então, eles não têm tanto esse afastamento, e é justamente isso, essa falta de afastamento, na verdade, essa aproximação que existe com a coisa da câmera, enfim, que faz a gente ter empatia. Na verdade, a gente consegue ter empatia até pelo que é oposto às nossas crenças, assim. E isso é muito curioso, o cinema tem esse poder. Então eu acho que é uma mídia muito transformadora, se você, obviamente, se permitir ser transformado, porque é impossível ser transformado se você não está aberto à transformação, né? Eu acho que, e aí já vou entrando em alguns filmes que eu acho que a gente pode citar aqui, eu acho que poucas coisas no cinema americano, principalmente, são tão significativas em termos de representatividade, de empatia mesmo, e de lugar de fala, são tão importantes quanto o Corra, né? Porque a gente está falando ali no caso de um diretor negro, e principalmente acho o mais genial no caso do Corra é de você ter uma situação em que o diretor roteirista, no caso, coloca o espectador médio, branco, heterossexual, enfim, americano, coloca o espectador médio, né, na figura central, assiste aquela história pelo ponto de vista dele, e só mesmo uma coisa assim tão genial é capaz de fazer com que esse espectador médio, branco, homem, enfim, consiga sentir medo, né, tensão, e o terror é fundamental para isso, eu acho, para construir esse tipo de sensação e de empatia e criar identificação. E sentir o medo daquele personagem, ou seja, sentir medo dele mesmo, né? Sentir o medo de brancos, e ao final sentir o prazer, a satisfação da catarse, né? É um negro matando ali 4, 5 personagens brancos, e aquilo é um momento catártico, é um momento vigoroso e de alívio também na cena final, né? Eu acho que nesse sentido é um dos exemplos mais fundamentais assim, de lugar de fala e de como faz diferença, né? Sim, porque com certeza uma pessoa branca nunca conseguiria, assim, nunca é tempo demais, é um tipo de palavra que talvez seja problemática de usar, mas é muito, muito, muito difícil conseguir isso. Principalmente porque existem coisas dentro do Corra que, assim, vão muito da vivência. Ao ponto, inclusive, de algumas questões a gente que é brasileiro não conseguir, porque a gente não passa. E mais, assim, se você é uma pessoa negra de pele clara, porque é muito diferente a minha vivência, a de quem tem uma pele mais clara do que a minha, ou até um pouco mais escura do que a minha, mas que passa longe de ser negro retinto. Uhum. É uma vivência completamente diferente da vivência do personagem de Corra ou da vivência de qualquer pessoa negra retinta. Então, fica muito claro assim, que ali dentro daquele filme é fácil a gente se conectar, mas existem coisas da base americana, sabe? Da questão social e racial são muito americana. Específicas, né? Sim, mas é escrito também de uma forma tão inteligente que consegue acessar todo mundo. Porque é isso, assim, por mais que a violência policial exista aqui e exista nos Estados Unidos, elas existem de formas distintas. E por mais que existam relacionamentos birraciais,
É diferente a forma como as pessoas encaram relacionamentos birraciais nos Estados Unidos e relacionamentos birraciais aqui. Mas o Jordan Peele escreve aquele roteiro com sacadas muito boas e ele faz uso da piada que, inclusive, em vários momentos, e é aí a grande diferença entre ser uma pessoa branca e ser uma pessoa negra vendo Corra, em alguns momentos o que é engraçado para uma pessoa branca não necessariamente é engraçado para uma pessoa negra. Uhum. E existe o riso de desconforto. Não, com certeza. No caso do Corra tem essas coisas mais específicas, né? Mas o que eu acho genial, por exemplo, no caso, pegando aí a carreira do Jordan Peele, é que é fundamental você falar sobre essas questões que ele fala no Corra dessa maneira, às vezes mais direta, às vezes mais sutil e tal. E aí ele faz o filme seguinte, né? Que é o Nós, que pra mim é ainda melhor do que o Corra, assim, eu acho. Ainda mais sensacional. E entre outras coisas porque ele dá o protagonismo, né, aos personagens, no caso é mais importante ainda porque é um protagonismo negro e feminino, né, e coloca realmente ali tudo em pé de igualdade, porque ele não está mais discutindo, pelo menos não de maneira frontal e direta, objetiva, o racismo, né, e é isso que eu acho um passo mais importante que a indústria tem que dar, não sei se você concorda comigo, que é colocar também personagens negros ou outras minorias de acesso de direito, no caso, em papéis de protagonismo sem necessariamente você estar discutindo essas questões, né? Sim, porque assim, ok, a gente é negro, as pessoas negras são negras, mas elas continuam sendo pessoas e elas são mais do que a etnia delas, sabe? Exatamente. Tipo, eu sou uma pessoa... Uma coisa que me incomoda bastante é que eu sou formada em cinema. Eu trabalho como roteirista. E assim, a quantidade de vezes que me chamam pra falar sobre ser negro em alguma coisa... Gente, eu posso falar de outros tipos de coisas, sabe? Eu não falo só sobre ser negra, então assim, vamos mudar isso aí. Eu vejo isso, por exemplo, quando eu vi alguém, não sei quem foi, recentemente alguém falou mal do Me Chame Pelo Seu Nome do livro, né, dizendo que, entre outras coisas, o livro ele era problemático porque ele não mostrava, o fato dele não mostrar o que de fato uma pessoa homossexual naquela realidade nos anos 80 passa, não sei o quê. Primeiro que eu não li o livro, mas eu adoro o filme, assim, e eu acho, claro que eu respeito a pessoa que falou isso, porque eu acho que cada um tem uma vivência diferente, etc. Não vou julgar, mas honestamente eu acho tão importante que você tenha uma história sobre um romance homossexual que não seja sobre o fato de ser um romance homossexual, da mesma forma que eu acho tão sensacional que o Nós seja um filme de terror com um protagonismo negro que não seja sobre o fato deles serem negros, sabe? Sim, eu também acho. E acho que quando a gente fala de Me Chame Pelo Seu Nome, tem ainda mais, é que existe todo o apagamento bissexual, né? Porque se você lê o livro, e o filme também deixa isso muito claro, que eles se relacionam com mulheres também. Então, assim, sempre existe o apagamento bissexual, porque assim, se um homem se relaciona com homens e mulheres, ele tá só passando aquela fase. Ele se relacionou com uma mulher só pra, tipo, porque ele ainda não tinha só encontrado... pra preparar as pessoas, né, pra quando eles finalmente se assumir gay, né, a ideia que você tem é essa. Exatamente, e aí eu acho que o Me Chame Pelo Seu Nome, ele é muito interessante nisso também, porque ele traz um relacionamento entre duas pessoas bissexuais. Eles estão ali, são dois homens, e eu acho que isso fica mais claro, pra mim sempre foi claro, eu cheguei a fazer vídeo reclamando sobre isso, mas quando eu li a continuação, que eu tenho um monte de problemas, mas assim, a continuação deixa isso extremamente claro. São dois homens bissexuais que tiveram relacionamentos com mulheres durante toda a vida, e com homens também. Mas assim, existe muito isso, né? Se a pessoa é LGBT, ela só pode falar sobre ser LGBT. Se é uma mulher, só pode falar sobre ser mulher. Se é negro, só pode falar sobre ser negro. E assim, as pessoas são todas essas coisas junto. Eu acho importante que a gente frise, deixe claro aqui que a gente não tá querendo dizer que não é pra discutir essas coisas, né? Ou que não, então não é, não, é pra discutir, mas não é a única coisa que se tem pra discutir, né? E aí é engraçado como isso parece que se aplica só a casos mais específicos, como a questão racial, ou a questão da mulher falando sobre um filme que vai discutir a questão da mulher, não sei o quê. Mas você vê como às vezes isso faz diferença em filmes que nem tem essa pretensão. Pra mim um exemplo interessante, que eu sei que você também assistiu, é o Animal Cordial. Eu assisti com a minha namorada da segunda vez, eu já tinha visto, tinha adorado no cinema e tal, e eu revi com
com minha namorada e ela comentou alguns detalhes, assim, de alguns diálogos no filme. Ela não sabia na hora, mas ela pegou e perguntou pra mim. Parou o filme e perguntou: é uma mulher que dirige esse filme, né? Aí eu falei: é sim. Como é que você percebeu? Aí depois que o filme acabou, ela me falou de um diálogo ali que acontece entre a Camila Morgado e o marido, quando ela diz: para de falar por mim, assim. Aí eu não tinha percebido, claro, como homem eu não ia perceber aquilo ali nunca. Podia ser até que tivesse percebido, mas não percebi. E não é um filme que discute diretamente aquilo, né? Mas como você vê como aquilo está presente em pequenas coisas. Eu acho que, pegando o Animal Cordial, eu acho que mais do que nos diálogos, apesar de sim, eu lembro dessa cena, e eu acho que só uma mulher ia escrever uma coisa dessas, sabe? Uhum. Mais do que isso, eu acho muito interessante e impressionante como a Gabriela Amaral Almeida, ela pega o slasher, que existem vários estudos sobre slasher feitos por mulheres, e inclusive o termo Final Girl veio de uma estudiosa, uma mulher, né, uma teórica que estuda sobre isso. E assim, é impressionante como, em essência, e eu gosto de slasher, tá, gente? Eu adoro cinema de horror, assim, é real. Mas, de modo geral, é um gênero extremamente problemático, no sentido de representação feminina. É um gênero que massacra demais mulheres e que a câmera, ela funciona de uma forma extremamente problemática com relação à mulher e o corpo dela. E falando, além da câmera, do gênero também, é extremamente conservador na forma de analisar mulheres e de representar mulheres. De modo geral, o slasher, ele tem uma coisa de que a mulher, ela é punida por ser mulher, e mais do que isso, ela é punida por fazer se sexo, ela, né? Exatamente, se ela tem uma vida sexual, ela é tratada, toda coisa assim, a Final Girl, em geral, que é a mulher que sobrevive no final dos filmes de slasher, com raras exceções, a Sidney do Pânico sai um pouco disso, mas de modo geral, ela sempre é a mocinha virginal. Se ela faz sexo, ela é punida. E ela é punida com a morte. Mas mais do que isso, mesmo a que sobrevive, ela é punida, porque ela vê todo mundo que ela gosta morrer. Então, a Sidney, que faz sexo e que sobrevive durante vários filmes, ok, ela sobreviveu, mas até nos próprios filmes a gente consegue perceber o que aquilo desencadeou no psicológico dela. Então, assim, ela tá sendo punida. E aí, quando você vê o Animal Cordial, você vê uma fã de slasher fazendo um slasher onde a mulher é retratada de uma forma diferente. Não só a mulher, mas minorias de um modo geral. É bem interessante a forma como o personagem do Irandir, sabe, é colocado ali, e também tem falas incríveis. Esse personagem assim. É o melhor personagem da ficção brasileira pra mim, daquele ano, de 2018. É sensacional, os diálogos daquele personagem. Sensacional. Eu acho tudo incrível. E é isso, filma o corpo feminino com respeito. Gente, tem uma cena de sexo no Animal Cordial que, assim, é impressionante como é filmado de uma forma diferente. Se fosse um homem, aquela cena seria um nojo. E ela teria tudo pra ser, né? No papel, tudo. Ela tinha tudo pra ser um nojo, E ela é uma cena, ao invés de ser uma cena de potencial punição, né? Não vai ser punitivo, é uma cena quase de libertação, né? É uma espécie de ponto de virada pra personagem ali, pro terceiro ato. Tipo, ela passa por uma mudança radical e aquilo define tudo que vai acontecer com ela mais pra frente, né? É uma subversão total do slasher, que eu acho que só poderia vir de alguém que, como a Gabriela, é mulher e mais ainda conhecedora do gênero, né? Acadêmica, estudiosa do gênero. Exatamente. E é o que faz... Eu acho esse filme, assim... Eu acho que a gente tem cineastas brasileiros dentro do gênero de horror que são muito bons. E eu acho que a gente tem mulheres muito boas fazendo isso. E a Gabriela é a minha favorita, apesar de eu gostar demais da Juliana... Rojas, né? Isso, gosto muito. Mas a Gabriela, pra mim, ela tem uma maturidade como diretora que me impressiona muito. E é isso que é brilhante, né? Porque no caso do Animal não é, tipo, necessariamente vamos pegar uma história de mulheres. A gente tem um personagem principal, um homem, outros personagens homens, e nem por isso o tratamento deles é menor ou
né? Mas existe essa tensão a mais. A Juliana Hough tem também isso que eu acho muito bom no As Boas Maneiras, eu acho, né? Principalmente na primeira metade. Eu acho que ela tem umas ideias muito boas ali da maneira como ela relaciona as duas mulheres ali, que também passa por muita sensibilidade feminina, apesar de eu não curtir muito a outra metade do filme. Eu acho que uma coisa bem interessante da Juliana é que, primeiro, ela tenta sempre trazer questões sociais. Nem sempre eu acho que é perfeitamente trabalhado, mas eu acho que ela traz, e eu acho que, vindo de uma mulher branca e tal, assim, é sempre um movimento muito válido. Mas mais do que isso, como ela é uma mulher lésbica, assim, ela pode até ser bissexual, mas eu acho que ela é lésbica. Uhum. Tem uma sensibilidade na relação entre duas mulheres que é muito interessante, assim, que é meio difícil de ver, porque geralmente rola um fetiche, né, uma fetichização, assim, do relacionamento entre duas mulheres. E eu acho que justamente por ela ser uma mulher que se relaciona com mulheres, ela tem uma sensibilidade muito grande para tratar do tema. Eu queria continuar nessa discussão, no caso da questão das mulheres, e aí já entrar num ponto um pouco mais delicado, que são 2 filmes que, no caso, a gente pensou aqui em falar, que lidam com um subgênero, aspas, clássico e já célebre de alguma maneira do cinema B principalmente, que é o Rape Revenge, né? Os filmes em que uma mulher é estuprada e vai lá se vingar dos homens ou do homem que fez isso com ela. E aí eu pensei, no caso, em 2 filmes para discutir, para conversar aqui, completamente diferentes, mas ambos dirigidos por mulheres. Um é o The Nightingale, da Jennifer Kent, a diretora do Babadook, e outro é o Revenge esqueci o nome da diretora, é uma francesa, Coralie Fargeat, eu acho que é isso o sobrenome dela. São filmes bem diferentes, mas assim, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre The Nightingale, se você gostou do filme ou não gostou. Então, eu até gosto, porque eu acho que a Jennifer Kent, ela dirige muito bem. Assim, ela pensa, sabe, no que ela tá filmando, ela tem as questões estéticas são importantes pra ela, eu gosto de como ela filma, e mais do que isso, assim, os atores são maravilhosos. E Sim. Eu acho que ela é uma diretora sensível. Ela pega esse tema que, assim, pessoalmente eu tenho 1 zilhão de problemas com a ideia do Rape Revenge, tá? Mas, assim, ela não mostra o estupro de forma muito... Porque é muito comum quando homens filmam estupro, eles fazerem toda uma coisa, assim, é um espetáculo. E isso é muito, muito, muito problemático. Sim, Gaspar Noé, estou falando de você. Sim, com certeza. A gente concorda aí. Nossa. E aí, assim, é extremamente problemático o uso do sofrimento feminino, sabe? Como espetáculo. Isso é um problema real. E aí as pessoas vão dizer, mas é filme. Gente, a gente estava falando há minutos atrás sobre o cinema criar empatia. Achar que o cinema, ele reproduz a realidade, que reproduz o que está sendo posto na mídia. A gente vive nesse ciclo. Não é porque eu jogo um videogame ou porque eu vejo um filme que eu vou sair matando todo mundo, óbvio. Mas, assim, não dá pra negar que vários comportamentos sociais, assim, vêm de coisas, de filmes hollywoodianos de anos atrás. E, enfim, existem vários Nascimento estudos de uma nação sobre que isso. o diga, né? O filme do Griffith lá. Exatamente, assim, é um dos filmes mais racistas que existe, que criaram, assim, formas de racismo, estereótipos racistas. Então, assim, ser ingênuo a ponto de achar que o cinema não influencia na vida real, é isso. Ou é ingenuidade, ou às vezes eu acho que é até uma falha de caráter. Em alguns casos é mesmo. Em alguns casos, sim. Não acho que é a maioria, mas eu acho que em alguns casos é assim. Então, assim, em meio a uma sociedade que tem toda essa cultura do estupro, ter filmes que transformam essa dor em espetáculo é extremamente problemático e precisa ser questionado como um problema. Então, em geral, eu já acho a ideia do Rape Revenge problemática por essência. Por si só. Exatamente. Dito isso, eu acho que a Jennifer Kent, ela consegue fazer isso de uma forma, digamos que é o máximo de respeito que você consegue ter por um tema que, na sua essência, é problemático. Dito isso, o filme também tem outras discussões que, assim, eu me questiono até que ponto... Ele poderia ser mais profundo nas discussões, porque existe também uma discussão racial ali.
Muito forte, muito forte. Que existe na história da Austrália a coisa toda dos aborígenes com as pessoas brancas, e enfim. Então, deveria ter uma discussão mais forte. E eu acho que existe uma coisa no filme, é que durante um tempo ela tem um filme que causa muito incômodo até certo ponto e depois ele vira mais soft. E eu não sei dizer até que ponto eu acho isso problemático ou não. E aí onde eu acho que os dois filmes eles vão para lados diferentes, né? Eu ia dizer isso, no caso do Nightingale, eu fico até meio, assim, eu piso em ovos antes de dizer que ele é um rape revenge, porque eu acho que o foco ali não é nem no rape em si, entre aspas, nem no revenge, sabe? Até porque não é um filme que tem uma catarse propriamente, eu pelo menos não sinto assim. Não só porque ele fica, eu concordo que ele é muito impactante até a metade, depois ele vai ficando, eu acho que soft é exagero, mas enfim, ele vai ficando um pouquinho menos pesado, vamos lá, do que a primeira metade. Isso. E ele, assim, eu acho que parte da intenção foi essa. Eu acho que tem um momento ali que a violência, ela meio que se anula, no sentido de ela é meio que banalizada e deixa você tão seco em alguns sentidos, se é que é possível, quanto a personagem. É nisso que eu acho que o filme... Eu gosto muito do filme, principalmente por conta disso, porque existe um sofrimento muito grande que ela passa ali e que é de alguma maneira enterrado, assim. São poucos os momentos do filme em que você vê ela se esgoelando de chorar ou frágil. Você vê a fragilidade dela na simples falta de catarse, na forma em que as coisas não dão certo porque não iam dar certo mesmo. E eu acho que ela tem um respeito histórico muito grande nesse sentido. Ela deu uma entrevista em alguma ocasião dizendo que ela se sentiria irresponsável se tratasse aquela realidade com menos peso do que ela tratou. Sim. Eu não acho, então, para concluir o raciocínio, eu não acho que ela transforma aquilo ali, entre outras coisas, por ser mulher, mas por ser australiana, eu acho que por conhecer muito daquela história, ela tem muita sensibilidade e eu não acho que ela transforma aquilo nem no espetáculo, nem no entretenimento. A violência do filme não é uma violência sádica, ela não é uma violência... não é uma violência desnecessária, eu acho. Eu acho que ela pode ser muita coisa. Teve um colega meu que disse que o filme é tão cru que chega a ser distante. Mas eu acho que desnecessária não, eu acho que ela tem muito respeito. Não, sim, isso eu também acho. E é isso, assim, eu não acho que o filme... ele é feito pra ser entretenimento. Não é tipo ver um filme do Tarantino e ver aquele sangue todo. Porque o Tarantino coloca o sangue e, assim, talvez a palavra não seja... Não no sentido tradicional de divertido, mas assim, existem outros sentidos da palavra diversão, né? Eu não me diverti em momento algum, eu só senti incômodo, me deixou mal, é difícil. E... eu acho que para tratar desse tipo de assunto, talvez a única forma válida seja desse jeito e, como eu disse, com várias questões. É por isso que, assim, eu não desgosto do filme, até certo ponto eu gosto, e eu acho que ela não fica botando estupro ali como se fosse aleatoriedade, e mais do que isso, ela não filma determinadas coisas dentro das cenas de estupro, o que eu acho que homens fariam diferente. Mas, assim, eu continuo achando problemático a coisa do estupro em si como recurso narrativo. É aí onde eu acho que é um dos grandes problemas também. De qualquer filme que use estupro, sabe? É que existem formas muito diferentes, assim, e muito válidas da mulher ter uma... Eu não diria exatamente transformação, porque é isso, eu não acho filme catártico, como você disse, assim, mas da mulher ir e fazer outras coisas na vida, sabe, dela se empoderar ou ter força. Estupro não é recurso para empoderamento. Eu acho que é aí que está o problema maior, né? Quando você tem justamente esse tipo de banalização, como se fosse simplesmente uma coisa que aconteceu com ela, como se ela precisasse passar por aquilo, né? Para crescer. Sim. De alguma maneira. É isso que é o mais grave, eu acho. Eu também. No caso do Revenge, eu acho que o filme, apesar de eu gostar do filme, eu acho que ele é um pouco mais passível disso, assim, desse tipo de acusação. O Nightingale eu acho que não, mas o Revenge existe em prol justamente de não que o filme seja sobre um amadurecimento, uma libertação, não é. Mas é um filme que
que tem um primeiro ato assim super apelativo no sentido gráfico da coisa. A personagem é ultra sexualizada no começo do filme. Ela é uma loura com aquele tipo assim, a loura clássica que costuma ser assassinada em início de filme de terror mesmo. E ela tem muito plano da bunda dela, do peito, da cintura, tem muito isso, assim. E aí ela meio que... Eu gosto muito do filme, eu tenho até uma crítica aqui de 2 anos atrás sobre ele, eu mudei muito meu raciocínio de lá pra cá, mas enfim. Eu acho que é bacana justamente porque ele... Quando ela passa por aquilo ali e vem a violência e todo o resto do filme, todo o revenge, a parte revenge da coisa, eu acho que a personagem ganha outros contornos. E eu acho interessante o exercício de assistir esse filme, porque a maneira como ela filma o sexo, no caso aqui o estupro, não o sexo, a maneira como ela filma o estupro é muito diferente da maneira como ela filma a violência. Ela não tem um tratamento explícito. A cena de estupro do filme, claro que é uma cena pesada, por ser uma cena de estupro, mas ela não tem um teor gráfico que tem a violência do resto, assim. Mas é um caso em que o entretenimento está bem mais presente, assim. É um filme para você ver gostando de ver aqueles homens serem dilacerados, e é um filme bem gráfico, bem grotesco, assim. Então aí fica a discussão, acho que você teria que ver para discutir comigo até que ponto aquilo ali é ou não é válido. Então, assim, eu entendo toda a coisa de você gostar de ver aqueles homens sendo massacrados, principalmente dentro desse contexto. Mas o problema, pra mim, é o que leva a esse momento, sabe? Se fosse outra coisa, se fosse, sei lá, um outro tipo de violência que não tivesse a ver com isso, sabe? Com uma questão tão particular, assim, como é o estupro, talvez funcionasse mais a coisa do entretenimento e tal. Mas como usa o estupro, eu sempre tenho questões. Tem um caso, não é exatamente esse o caso, mas é parecido, assim, de eu achar que o filme não tem a sensibilidade com o personagem justamente por isso de lugar de fala. Eu não sei se você viu o Ma com a Octavia Spencer, do Tate Taylor, aquele da Blumhouse. Sim. Esse filme, ele assim, e olha que eu não tô nem assim no meu lugar de fala para discutir plenamente, né, a problemática disso, mas como você falou, a gente em momento nenhum pode se isentar da discussão, ainda mais quando a gente faz crítica de cinema, a gente tem que colocar essas coisas em pauta. Aquele filme, além de eu achar ele muito ruim, de um modo geral, assim, em vários sentidos, eu achar o Tate Taylor um diretor limitadíssimo, na verdade, mas é impressionante como aquele filme, entre outras coisas, ele faz parecer que a culpa da personagem central, no caso, que é a vilã, interpretada pela Octavia Spencer, é como se ela tivesse meio que escolhido o caminho que ela tomou ali. É como se a gente deixasse os nossos traumas, enfim, dominarem a gente, porque a gente quer. A lição do filme meio que é essa. Quando eu terminei de ver, ela virou quem ela virou porque ela quis, porque ela não soube controlar os sentimentos dela e pronto, e é isso, e ficou a lição. E pra mim fica mais delicado ainda porque é justamente um homem branco, um diretor branco, que inclusive ele é a segunda vez que ele faz isso, porque ele fez Histórias Cruzadas também, que é outro filme de um diretor. Aqui é pior ainda pra mim, porque ele realmente é um cara branco, homem, falando sem nenhuma simpatia assim, por essa personagem negra e mulher, no caso, né? Eu acho bem problemático esse filme. E o pior é que eu acho que ele acredita que ele é extremamente empático. E essa pra mim é a grande ironia, entendeu? É a quantidade de gente que faz esse tipo de coisa e que acha que tá sendo muito empático, que tá ajudando na luta e tá fazendo um grande desserviço. Sim. Porque nesse caso especificamente, assim, ele, além de todas as questões, ele dá uma resolução que é isso, que não presta atenção no trauma e no que acarreta na vida das pessoas. Na Garota no Trem também ele tenta trazer uma coisa das mulheres ali de 3. Claro, não é um filme escrito por ele, é um livro, baseado no livro, mas é mais um caso dele tentando dar uma unidade às 3 mulheres, mas é outro caso em que, eu nem desgosto do filme, mas é outro caso em que ele filma de uma maneira muito fetichista às vezes, assim, nunca parece. Mas eu acho que é o melhor filme desses 3. Com certeza, com certeza. E um monte de homem odiou. E eu acho que, justamente por ter o livro ser escrito por uma mulher, eu acho que é o que tem a melhor perspectiva. Se bem que The Help é escrito por uma mulher, mas é assim, visivelmente existe apagamento negro ali. E assim, sim. Salvador branco.
Enfim, acho bem problemático. Mas A Garota no Trem, eu acho que pelo menos ele tenta uma perspectiva melhor. É interessante como a gente fala nesses exemplos de lugar de fala, a questão do lugar de fala complicando o discurso do filme, mas em alguns casos você vê justamente, não é regra isso, como você falou lá atrás, é 1 em 100, mas a gente vê como certas pessoas têm sensibilidade para certos temas, e eu cito aqui um exemplo muito bom que é o Tully, do Jason Reitman, com a Charlize Theron, porque esse filme é dirigido por um diretor de veia conservadora, assim, de um ponto de vista cinematográfico, e que os filmes dele ressaltam ali a tradição americana, o American Way, o tipo de cinema dele é esse, e não deixa de ser isso o filme, mas ao mesmo tempo ele tem uma sensibilidade no tratamento da mãe, da figura feminina ali, a ponto dele quase transformar o pai que é o Kyle Chandler, se não me engano, num objeto de cena, assim. Não estou dizendo que tem que ser assim, mas eu acho um filme muito, muito sensível e muito delicado para com as personagens femininas ali, especialmente a mãe. Sim, ironicamente, eu acho que em vários filmes dele, ele tem uma certa sensibilidade com relação às personagens femininas. Apesar de toda a coisa conservadora. Eu acho bem curioso, na verdade. Mas eu queria dar um exemplo contrário também, e aí é uma opinião minha, não sei nem se você chegou a ver o filme, mas eu acho Harriet, por exemplo, da Kasi Lemmons, um filme profundamente apático, assim, e, no entanto, é dirigido por uma diretora negra, e que, assim, a gente pensa logo que, na teoria, o filme vai ter todo o peso necessário, mas, assim, a gente sabe que tudo que a gente fala são probabilidades, mas não são regras, né? E, claro, muita gente que eu conheço amou Harriet, se emocionou, chorou. Eu achei o filme profundamente apático, tanto de escrita mesmo, assim, acho que o roteiro é fraco, acho que a montagem é ágil demais e a direção mesmo, acho que é um filme sem personalidade. Eu vi um pedacinho e não continuei, aí pensei, em outro momento eu vou, que eu não tô afim, e nunca mais parei pra ver, até porque, assim, um amigo meu que é negro reclamou tanto de que violência negra é desnecessária, que o filme não é bom, aí eu disse, eu vou assistir, mas aí eu tinha... sabe aquela coisa de prioridade? Pois sim, tanta coisa pra ver, né? Não tava afim de ficar... E assim, eu acho que assim, não é porque alguém falou que você vai... mas eu tinha visto um pedaço e eu não gostei do que eu vi, então... Claro. Resolvi não dar essa chance no momento. Quem sabe um dia, mas assim... Sei lá, ficou mais amargo pra mim o filme, porque você vê que e aí é um problema grande também daquilo que a gente falou do ator ou do tema só ser escolhido pra falar sobre aquilo e tal. A Cynthia Erivo, que tá bem no filme, foi indicada ao Oscar, né, de melhor atriz, e a Lupita Nyong'o não foi indicada. Porque mulheres negras só podem ser indicadas se elas estiverem sofrendo. Não que a Cynthia Erivo não necessariamente merecesse a indicação, mas a Lupita Nyong'o, que fez ali um trabalho infinitamente melhor, num filme infinitamente melhor, não é indicada, assim, sendo que o filme coloca ela no mesmo patamar dos outros personagens, assim. É sensacional, inclusive, porque o Jordan Peele já abre o filme com o coelho branco e vai abrindo, tem coelhos pretos. É como se ele estivesse colocando todo mundo no mesmo... Nossa, aquele filme é maravilhoso. Eu amo demais. Ele é maravilhoso. Eu revi há pouco tempo e foi incrível rever. Enfim, então são exemplos importantes pra gente também deixar claro que, assim, não é uma regra. Eu não acho que o filme ele só vai ser bom ou só vai ter uma representação funcional se ele necessariamente estiver sendo dirigido por esse lugar de fala, assim, pela pessoa que esteja no lugar de fala dela, e nem o contrário, assim, mas eu acho que isso não quer dizer que a gente não vai priorizar esse lugar de fala. É o caso do Bombshell também, O Escândalo, que é um filme em que claramente você tinha que ter uma voz feminina ali na direção e no roteiro, e faz a diferença, eu acho. Então não é regra, mas a gente nota, né, na maioria dos casos. Infelizmente a gente nota. Eu acho que, na verdade, eu não sei, porque eu não sei quanto é que a gente vai ver de mudança social, mas eu acho que precisa muito de uma desconstrução. Desconstrução de quem você é e desconstrução do seu olhar, porque eu acho que a gente tem sim um olhar totalmente construído com relação a cinema, sabe? E ele é construído através do olhar do homem branco, cisgênero, heterossexual. E quando a gente começa a desconstruir esse olhar e se desconstruir como pessoa, aí é que começa a poder, sabe, existir
essa coisa de alguém, por exemplo, um homem branco, fazer um filme sobre pessoas negras, indígenas, asiáticas, o que quer que seja, e ter o mínimo de empatia. Mas exige, eu acho, muita desconstrução, muita sensibilidade e é isso, muita empatia. E eu acho que o que a gente tem, às vezes, são pessoas até com boas intenções, mas que trazem resultados horríveis. E tem o pessoal oportunista mesmo, porque tem filme aí que eu acho que é só gente oportunista e tem o desgosto mesmo. Eu concordo plenamente, acho que é isso, acho que a gente fez um panorama mais geral que a gente pôde. Seria, claro que isso é um tema muito, muito abrangente e dá espaço para 1001 exemplos, a gente deu alguns que estão dentro também da nossa vivência e é importante que a gente coloque isso aqui, que cada pessoa também comente, por isso que eu sempre peço para você comentar aqui embaixo outros exemplos para a gente de repente fazer uma outra discussão como essa. E nosso tempo acabou, Carissa, muito obrigado de coração pela sua presença aqui. Eu que agradeço, foi ótimo. Eu espero de verdade que a gente faça outra colaboração para falar sobre outras coisas, porque como você mesma falou, você não tá só aqui para falar sobre isso, mas eu acho que também é importante, até para você ter dito isso. Obrigado por você que assistiu até aqui. Assine o canal, inscreva, inclusive assine o canal da Carissa também, vou botar o link aqui na descrição. E a gente vai fazer vídeo lá, vai ter vídeo nosso lá também. Exatamente, bem lembrado, bem lembrado. Deixe seu like aí embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, ative o sininho das notificações, se inscreva, um abraço para todos, tchau, tchau, até a próxima.